Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou falar sobre o livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão é um livro que foi escrito por uma autora brasileira que se chama Marta Batalha. Ela é uma jornalista que que cresceu no Rio de Janeiro, fez jornalismo no Rio de Janeiro, mas o mestrado dela ela fez em Nova York, ela fez mestrado na NYU, na New York University, e esse livro é o livro de estreia dela, ou seja, foi o primeiro livro que ela escreveu. Ele conta pra gente a história de duas irmãs, que são a Eurídice e a Guida Gusmão, que ela fala na introdução do livro que são duas personagens baseadas nas avós dela. Então, já tem esse fato aí que é super interessante. E essas duas irmãs, né, elas vão aí viver vidas completamente diferentes, assim. A Guida vai acabar indo pra um caminho, tipo, pra uma vida super diferentona da vida comum, assim. Ela vai acabar fazendo umas coisas, assim, muito diferentes, vai acabar se ferrando ali numa parte da história. Enquanto isso, a Eurídice é justamente o contrário, ela vai viver uma vida extremamente comum, extremamente dentro do padrão. E vale ressaltar que a Eurídice, apesar dela ser uma mulher que, igual eu falei, viveu uma vida dentro do padrão, assim, ela não tinha uma personalidade tão padronizada, assim, ela não era uma mulher comum. Ela era uma pessoa que era muito sonhadora, tinha muitos projetos de vida, queria fazer as coisas dela ali, sabe? Ela não queria ficar vivendo aquela mesma coisa de sempre, ela não queria ficar na mesmice. Então, assim, ela teve muitos projetos, assim, inclusive uma coisa que eu achei muito legal é que tem um momento do livro que ela compra uma máquina de costura. Tipo, ela decide virar costureira e aí ela compra uma máquina de costura. E eu estava lendo esse livro, eu estava lendo essa parte justamente numa fazenda muito antiga. E nessa fazenda tinha a mesma máquina de costura que a Eurídice compra no livro. Eu achei esse detalhe, assim, super legal. Porque foi um final de semana que eu viajei, foi antes da pandemia. E, enfim... Então, vale ressaltar isso. E justamente por muitas das coisas do padrão da época e tudo mais, ela acabou tendo vários desses projetos dela, assim, não se realizaram e tal, justamente porque ela foi muito limitada, assim, pela sociedade de maneira geral. Tanto é que aqui atrás do livro está escrito: esta é a história de Eurídice Gusmão, a mulher que poderia ter sido. Então, só queria fazer esse comentário aqui rapidinho. Bom, e se eu tô falando de padrões, é importante falar qual que é a época que o livro se passa, né? Esse livro se passa no Rio de Janeiro, antes da ditadura militar. Ele termina depois do golpe de 64, tipo assim, ela só fala do golpe de 64, tipo, na última página, assim, ou então nas duas últimas páginas, não sei. E basicamente é isso. Então ele se passa nesse Rio de Janeiro aí, antes da ditadura. E o que acontece? Basicamente, ela tenta, através do livro, assim, eu senti que ela tentou criar um panorama de como é que era a sociedade carioca, né, o Rio de Janeiro naquela época, assim. Então, assim, ela conta várias coisas, assim, e eu achei que a maneira como ela foi descrevendo a sociedade da época, a maneira como ela foi descrevendo aquele Rio de Janeiro, eu achei que foi muito bem feito, assim, foi uma coisa que eu gostei muito de ler, assim, realmente eu sair do livro, tipo, entendendo totalmente como que era o Rio de Janeiro naquela época, assim, achando, tipo, comparado com o que eu conheço, assim, eu achei que tava super parecido com o que eu já conheci, com o que eu já imaginava que era, e inclusive achei que, tipo, muitas das coisas que ela falou aqui, muitas das coisas que ela relatou, eu acho que ainda permanecem até hoje, assim, então, isso que eu achei muito interessante, e ela fala muito sobre ela fala muito sobre a mulher nessa época, né? Principalmente porque o livro é baseado na história das avós dela e, assim, ela também fala que é baseado na história das avós dela e na vida das nossas avós, né? Na vida das avós dos leitores, assim. E eu super consigo imaginar as minhas avós vivendo a vida que a Eurídice e a Guida viveram, assim, até hoje, sabe? Sendo bem sincero. E, assim, o que eu acho é que foi um livro, assim, que me deixou muito tocado por causa disso. Porque você sente ali como que é e tem muitas coisas que você percebe e você fala assim, nossa, mas eu acho que eu consigo realmente perceber isso na minha avó, consigo perceber isso na minha... Até na minha mãe, às vezes, eu conseguia perceber. Então, assim, eu achei muito legal. E ela ainda fala na introdução que a coisa mais real desse livro é a história das duas protagonistas. Ela fala, a coisa mais real desse livro é a história da Eurídice e da Guida. Tipo, é a coisa mais bem retratada, assim, é a maior realidade que tem aqui é a vida delas. E eu achei que isso ficou muito legal, muito bem feito. Por conta de todas essas questões, tipo, de
o livro retratar muito bem a sociedade da época, ser um livro interessante, ser um livro que eu tinha vontade de ler para saber como é que ia terminar, ser um livro que eu achei que foi muito bem escrito, que retratou muito bem. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro, assim. Então a pergunta que tá no título, né? Vale a pena? Vale super a pena. Eu achei que foi muito, muito, muito bom. Inclusive, esse livro tem um filme. Eu não cheguei a assistir o filme. Vou assistir depois, mas não assisti. Esse livro é um pouquinho antigo já. Ele não é de... Aqui, ó. A primeira edição foi de 2016, eu acho. Então, já é um livro um pouquinho mais antigo. Mas, mesmo assim, eu gostei muito e mesmo assim eu acho que vale super a pena ler ele agora, caso você ainda não tenha lido. É um livro que muita gente comenta dele recentemente, eu vi muita gente comentando dele recentemente. E, na minha opinião, foi o melhor livro de literatura nacional, foi o melhor livro nacional que eu já li, tipo, na minha vida inteira, assim, de todos os livros nacionais que eu já li, pra mim esse foi o melhor, esse daqui. E, bom, no Goodreads eu acabei dando uma nota de 4 estrelas pra ele. Então, assim, apesar de ter sido o livro de leitura nacional que eu mais gostei, eu não dei 5 estrelas. Por quê? Porque, de novo, eu acho que faltou um pouquinho daquela coisa, assim, de eu não conseguir parar de passar as páginas. Assim como Na Minha Pele, que eu falei na semana passada, eu achei que nesse daqui eu tinha ainda que fazer um esforcinho pra passar as páginas, assim. Tinha umas partes que o livro ia bem lento, e eu acho que por causa dessas partes, assim, eu decidi dar uma nota de 4 estrelas, de 5 que eu poderia dar. Mas é isso, sobre o livro eu acho que não tem muito mais o que falar, não. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem e ativem o sininho das notificações. É isso, tchau, tchau!